5 exemplos bíblicos de bênçãos onde menos esperamos. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizada no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todos os que foram chamados segundo o seu decreto. O propósito geral desta mensagem de hoje é o encorajamento, demonstrar como Deus transforma situações difíceis em bênçãos inesperadas. Muitas vezes enfrentamos momentos difíceis e nos perguntamos o motivo de tais provações. No entanto, a Bíblia nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus nos revela suas bênçãos de maneira surpreendente. Ela transforma situações de sofrimento em oportunidades de crescimento e vitória. Vamos agora examinar e se edificar com esses 5 exemplos de bênçãos onde menos esperamos. Primeira lição: a prisão de José levou ao governo. Gênesis 45, versículo 1 ao 8. As circunstâncias adversas que ele enfrentou foi para que ele fosse até o lugar da sua bênção. A traição dos irmãos. José foi vendido como escravo por seus irmãos. É um ato de profunda traição e dor. Gênesis 37, 28. A prisão injusta. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão, um lugar de aparentemente desespero. Gênesis 39, 20. Agora vamos para a seção ao seu poder. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, o que mais tarde o levou à presença de faraó. Gênesis 40, 12, 19. Governador do Egito, depois de decifrar os sonhos de faraó, a interpretação o elevou a uma posição de governador, responsável por salvar o Egito e a sua própria família da fome. Gênesis 41, 39 a 41. Assim como José, Jó também experimentou perdas profundas que se transformaram em bênçãos. Então, para José, o que para ele parecia ser o fim, o levou para perto das suas bênçãos, que foi ser o segundo governador aí do Egito, e salvou a sua família e também salvou a todos os que estavam com ele. Por isso que essa é uma bênção que José não esperava e pode acontecer também em nossas vidas. Aguardemos aí essas bênçãos acontecer de alguma maneira em nossas vidas. Aquilo que é destinado a nós chegará de qualquer maneira. Segunda lição: as perdas de Jó terminaram em bênção dobrada. O sofrimento dele foi intenso. Jó 42, 10 ao 17. Perda de bens e família. Jó perdeu todos os seus bens e filhos, e o único dia em uma tragédia inimaginável. Jó 1, 13 até o 19. E a dor e a doença. Além dessas perdas materiais, Jó foi cometido aí de uma doença dolorosa, debilitante. Jó 2, versículo 7 e 8. E a restauração dele. A intercessão pelos amigos foi um grande passo. Jó orou por seus amigos, mostrando um coração humilde e perdoador. Jó 42, 10. Bênção em dobro. Deus restaurou ele, dando a Jó tudo em dobro, abençoando com uma vida longa e próspera. Jó 42, 12, 17. Faça essas leituras. Outro exemplo importante é esse de Jó. Tudo que Jó passou foi para que ele recebesse porção dobrada. Mas tem uma coisa:
ele passou por tudo aquilo lá atrás. Ele não esperava que ele fosse restituído, mas o Senhor restituiu. Porque quando Deus prova um ser humano, é para o seu bem, é para o nosso bem. Terceira lição: a blasfêmia de Golias levou Davi à honra. 1 Samuel 17, 42 ao 46. Desdenhou aí Golias e desprezou Davi, considerando apenas um jovem, pastor sem experiências em batalha. 1 Samuel 17, 42 ao 44. Ele desprezou, Davi. Ele afrontou o Deus de Israel. Golias blasfemou contra Deus, o Deus de Israel, promovendo a sua ira, e que a coragem de Davi veio através dessa afronta. A vitória e a honra. Fé e coragem de Davi. Ele estava preparado e armado para vencer o Golias, com uma funda e 5 pedras. 1 Samuel 17, 40. O triunfo e o seu reconhecimento veio de uma vitória sobre o seu inimigo. Trouxe honra, reconhecimento, estabelecendo-o como um líder de Israel. 1 Samuel 17, 50 e 51. Então, Davi, ele foi vencedor. Por que ele foi vencedor? Porque para muitos Davi era só um menino. Inclusive o próprio rei Saul disse: você é um menino. Os próprios irmãos de Davi também desenharam dele. Mas é dali que veio a vitória do povo de Israel, É de menos onde eles esperavam. Essas bênçãos aí, da derrota do inimigo, de Davi receber aí o chamado para ser o rei, começou daí. Então essa é uma das bênçãos que Davi não esperava, mas que aconteceu segundo a vontade de Deus para honrar o rei Davi. Quarta lição: o espinho na carne de Paulo trouxe a nova graça. 2 Coríntios 12, versículos 7 e 9. O espinho na carne de Paulo. Persistente na aflição. Paulo enfrentou um espinho na carne, uma aflição persistente que atormentava. 2 Coríntios 12, 7. Súplicas por alívio. Ele implorou a Deus 3 vezes para que removesse esse espinho. Mas Deus não deu essa resposta para ele. Disse que a graça dele o bastava. A resposta divina de Deus foi, para Paulo, que a sua graça era suficiente e que o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Na perspectiva de Paulo, ele aprendeu a se fortificar em Deus, que através delas, das suas fraquezas, Cristo se manifestava plenamente. Então, ali, naquele momento que Paulo estava pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele, era alguma coisa que incomodava ele. Mas o Senhor chegou para ele e falou assim: Paulo, a minha graça te basta, ou seja, quando você estiver fraco, eu estou forte. Ali era uma bênção onde ele não esperava. Por quê? Porque quando ele estava fraco, Deus estava forte com ele. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Paulo só precisava dessa graça, só de Jesus, Que a graça é Jesus. Nós precisamos só dessa graça. Às vezes estamos passando por uma situação difícil, uma provação que nós pedimos todo dia a Deus para Deus nos dar essa bênção. Senhor, nos livra, Senhor, tira isso de mim, tira isso e isso. Então a gente ora e Deus não faz o que tem que fazer. Por quê? Porque Ele quer que nós dependemos dEle, que a graça dEle esteja sobre nós. E aí, através de nós, Deus ele vai fazer milagres e maravilhas, como fez através da vida do apóstolo Paulo. Quinta e última lição. A prisão de João, seguiu-se a revelação. Apocalipse 1, versículo 9 a 18. A condição do exílio. O exílio de Patmos. João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus.
por testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. O isolamento e a solidão em Patmos era grande. João enfrentou aí essa solidão e esse isolamento. Uma condição aparentemente o quê? Desfavorável, né? Mas foi aí que Deus entrou com a revelação, quando ele estava preso. Olha a visão gloriosa que ele teve. A revelação de Cristo, durante seu exílio, João teve uma visão gloriosa de Jesus. Cristo que lhe revelou o futuro e encorajou com as palavras de esperança. Apocalipse 1:10, versículo 18. 10 a 18. O apoio da igreja que João recebeu após as revelações. João recebeu essas revelações e se tornou uma fonte de encorajamento para a igreja, especificamente em tempos de perseguição. Apocalipse 1:19 ao 20. O que significa isso? Todas aquelas mensagens que João recebeu foram quando ele estava preso, ou seja, estava desfavorável, né? Para João estava desfavorável. Ninguém imaginava que o Senhor ia se revelar lá na ilha de Patmos, entregando para João todas as revelações do livro de Apocalipse. Então, para ele, para nós, era desfavorável. Mas a bênção, ela apareceu aonde nós não esperávamos. A bênção apareceu na vida de João, quando ele não esperava. Então, há muitas bênçãos escondidas em situações difíceis em nossas vidas que nós não estamos esperando. Às vezes está tão difícil, às vezes está acontecendo algo que para nós é impossível ser realizado ou resolvido aquele problema, né? Mas o Senhor, por trás daquele problema, tem uma bênção escondida para nós. João recebeu a revelação para o povo no livro de Apocalipse. Então, ele estava preso, mas Jesus não estava preso. Ele estava lá sozinho, mas o Senhor estava com ele. E ele recebeu uma das mais lindas e poderosas revelações, que é o livro de Apocalipse, que serve para nós, igreja, no dia de hoje, a nos fortalecer. Então, essa é uma bênção que João não esperava e que a igreja não esperava, mas que hoje somos abençoados por ela, por a mensagem que João recebeu na ilha de Patmos. E a conclusão dessa mensagem? Deus, ele pode transformar situações difíceis em bênçãos inesperadas. Deus é Deus de surpresas. Seja na prisão de José, nas perdas de Jó, na afronta a Davi, no espinho de Paulo ou no exílio de João. Vemos que onde menos esperamos, Deus revela a sua grandeza e amor. Vamos confiar em Deus? Ele tem poder para transformar as nossas provações em grandes vitórias e bênção. E olha quantas bênçãos estão acontecendo para nós. Essa chuva que Deus está mandando e vem mandado a cada dia. São bênçãos inesperadas, que em momentos difíceis, que estava fazendo calor, nós estávamos muito agoniados, né? Muitas pessoas estavam aí agoniadas porque estava quente. Agora, Deus está mandando chuva. Então, são bênçãos que Deus sempre prepara para cada um de nós. Que Jesus abençoe a vida de vocês.